Voltamos para dar continuidade à nossa trilha de gestão do tempo e agora nós vamos falar sobre organização. Por que organização é importante? Para que serve a organização no contexto da gestão do tempo? Primeira coisa importante, a organização, ela de cara melhora o nosso fluxo de trabalho. Primeiro, falando de organização física, o nosso fluxo de trabalho no dia a dia, de pegar um documento, de saber o que é entrada, o que é saída, de atender um telefone, de anotar um recado, aquele série de post-its bagunçando a sua mesa, um monte de papel jogado que você não consegue encontrar nada. Então a organização em termos físicos vai já melhorar o seu fluxo de trabalho, vai melhorar seu fluxo de trabalho quando você aplica isso no ambiente virtual e vai liberar sua mente, ou seja, sua mente não vai ficar preocupada tentando lembrar onde você guardou o quê, qual que era aquele recado, o que você tinha mesmo que fazer, porque está tudo desorganizado. Você vai liberar a sua mente para se preocupar e se concentrar na tarefa, no conhecimento, naquilo que você está produzindo aqui no MP. E te ajuda a se antecipar também. Você sabe que geralmente num momento ou numa determinada hora do dia o pico de trabalho acelera muito, então você já deixa algumas coisas previamente organizadas de modo que você tenha à mão o que você vai precisar nesse momento. Organização é muito importante para a nossa melhoria, para a melhoria da nossa produtividade, ok? E existem 3 níveis, eu já adiantei isso quando eu estava falando da importância, mas para relembrar você, são 3 níveis. O primeiro nível é o nível físico, a gente está falando de papel, de CD, de tudo aquilo que você pode tocar, da sua estação de trabalho, do seu ambiente de trabalho. Organização física. Organização lógica, a gente fala dos dispositivos eletrônicos que hoje já tomaram conta do nosso dia a dia, do nosso trabalho, principalmente do seu computador. Você provavelmente com certeza está me assistindo aí do seu computador, pode ser o do trabalho, pode ser o pessoal em casa, mas a organização da sua área de trabalho, das suas pastas de arquivo, onde você guarda cada coisa, se está muito bagunçado a sua área de trabalho ou não. E a organização do seu conhecimento, tanto o conhecimento que você produz, quanto o conhecimento que você vai acumulando e armazenando para produzir posteriormente. Como que você recupera isso, como é que você faz todo esse processo, também tem a ver com organização e também favorece a nossa produtividade, ok? Então vamos falar agora do nível físico, daquele nível físico que deixa qualquer um meio doido, meio com preguiça, cansado, aquela pilha de processo, pilha de papel, pilha de documento importante, o computador cheio daquele post-it amarelo que a gente tem aqui, e a gente não consegue encontrar nada, não lembra mais de nada, nossa agenda está toda anotada nos dias errados, toda rabiscada. Isso gera estresse. Acho que só de você ouvir eu falar, você já ficou incomodado ou incomodada, principalmente se você for uma pessoa mais organizada. Mas mesmo não sendo, você já sabe que aquilo te traz algum prejuízo. Não só a sensação, mas o fluxo do seu trabalho, como a gente falou, ele é prejudicado. Então a primeira coisa que você tem que saber, você tem que entender para melhorar a sua organização física é desenvolver, e aí falando agora para você que é gestor, ou para você que não é gestor, mas que pode sugerir isso para a equipe, é desenvolver uma taxonomia da sua unidade. Quando a gente fala de taxonomia, a gente está falando de nomenclatura, de nomes específicos que vão organizar documentos, conhecimentos, projetos, nossos trabalhos dentro desse setor, dentro dessa unidade, de acordo com temas e subtemas que façam sentido para todos, que seja intuitivo, que a gente saiba que o projeto A todo mundo conhece, e dentro do projeto A vai ter aquele processo número 1, aquele processo número 2, que fazem sentido para a instituição. Aqui é o negócio, quando a gente vai organizar, a gente vai arquivar o arquivo A, B e C de acordo com esse projeto que a gente pensou. Tem que fazer sentido para você, por isso que eu estou evitando de dar muitos exemplos, para não te vincular ao que eu estou te falando. O importante é você conversar com a sua equipe e pensar quais são os trabalhos que a gente hoje desenvolve. E dentro desses trabalhos, dentro desses grandes temas, o que faz sentido? O que a gente sempre precisa nesse contexto? O que sempre nasce a partir daqui? Isso vocês vão construir essa taxonomia. Isso é importante. Lá na frente já vou falar. Depois, se livrar de tudo que é inútil. Você olha para a sua estação de trabalho agora, hoje, e você vê o que está lá parado que não era para estar lá há muito tempo, já era para ter ido para o lixo, já era para ter sido triturado, já era para ter devolvido para outra pessoa. Coisas, panfletos, papéis que não têm relação com o seu trabalho, ou que já tem trabalho, mas já era para estar em outro lugar, ou no nosso caso agora, como a gente está falando, no lixo. Se é inútil, joga no lixo. E depois você vai pegar o que realmente é importante e não dá para jogar no lixo e organizar isso. Olhando para a sua estação de trabalho, tem uma caixa de entrada, por exemplo. Tem um processo, um senso lógico de processo. Olha, aqui entra o que eu não fiz. Está do lado esquerdo, o que eu estou fazendo está na minha frente no meio, o que eu já vou entregar está organizado aqui à direita com um post-it dizendo o caminho, o próximo passo que eu tenho que dar para que eu não esqueça. Uma providência, alguma coisa que tem que ser feita. Ok?
De repente colocar a agenda num lugar que facilite para você, aquela lista de ramais dos seus colegas, o telefone numa posição confortável. É pensar realmente no fluxo de trabalho que vai ser desenvolvido e pegar aqueles arquivos que não dá para você jogar fora, não dá para ficar na sua mesa, mas que tem um valor ainda para a instituição, tem um valor para o seu setor, ou respeita alguma tabela de temporalidade aqui como arquivo corrente, a gente tem que pensar sim em arquivar isso aí, e a gente pode criar pastas com as etiquetas de acordo com a taxonomia que a gente implementou lá no início. Você vai escrever, olha, isso é do tema tal, do projeto tal. Lá dentro pode ter aquelas folhas de rosto, e você vai colocar dentro do projeto tal aquele momento, aquela importância, aquele subtema que está ali. E vocês vão arquivando isso aí naquelas pastas que a gente tem aqui, nos seus documentos importantes. Você já está respirando melhor, as coisas já estão fluindo melhor porque você já deu esse passo. Depois a gente vai para o nível digital, lógico, que é o que eu estava falando, da área de trabalho, por exemplo. E você pode usar a mesma taxonomia que vocês criaram aqui para as pastas, para que fique intuitivo para você, para que quando alguém fale, o projeto A, aquela pendência financeira lá, vocês vão clicar no projeto A, dentro do seu, eu fiz o relatório, está aqui nessa subpasta A, 2 pontos. E aí você entra lá e está tudo organizado, está tudo bonitinho. De repente coloca tudo de um lado, de repente separa a sua área de trabalho como se fosse o Trello mesmo, listas aqui, aqui do lado esquerdo é o projeto tal, aqui é o projeto tal, aqui é o projeto tal. Você tem alguma coisa da sua vida funcional aqui, cria uma pasta pessoal para você, pessoal, e coloca todos os seus documentos ali que tem a ver com a sua vida funcional aqui no MP. É também uma sugestão. E o terceiro nível é você organizar o seu conhecimento. E aí vamos explorar um pouquinho mais o que a gente está falando quando a gente fala de organizar conhecimento. A gente está falando primeiro que todo conhecimento ele é criado, seja por você ou seja por outra pessoa. Pensando em você, é todo aquele conhecimento que você produz, seja num relatório, num despacho, num processo, seja num e-mail, seja num tabulário, uma tabela, tudo aquilo que você faz. Um documento, um vídeo, uma cartilha, qualquer coisa que você produz aqui no MP, que a gente está chamando de documento ou de conhecimento, é a fase de criação desse documento. Você tem que organizar isso aí. Por quê? Porque depois você pode necessitar de compartilhar isso com alguém, isso precisa estar organizado. Se isso aqui é um produto que você vai entregar para um outro setor da continuidade, você tem que organizar isso e preparar ele para o conhecimento, para o compartilhamento, desculpa. E você também pode capturar algumas informações que você vai coletando ao longo do dia, que geram insights, que geram informações importantes que você vai agregar para o conhecimento que você vai criar. Então existe a fase de captura para posterior compartilhamento ou criação, e existe a fase de compartilhamento direto, é quando você cria e compartilha com outra pessoa. Você pode usar o Evernote, ele tem uma extensão para o Chrome, para o Google Chrome, para o seu o browser aqui, e você pode adicionar, ele vai virar essa carinha de elefante aqui, que é a logo do Evernote, ele vai ficar lá na sua barra de endereço ao lado. Você vai clicar aqui, é o Clip to Evernote, e ele vai abrir essa caixinha aqui. Ele vai selecionar toda aquela informação que está aparecendo ali na sua janela. Você pode escolher as formas, artigo simplificado, que ele exclui todas as imagens, a página inteira. Você pode jogar ele como seu favorito ou capturar mesmo a tela, e ele vai jogar tudo isso para o seu bloco lá, para o seu caderno de notas que você já criou. Aqui no nosso exemplo é o caderno Trilha Gestão do Tempo. Peguei a notícia, salvei a captura, ele já fica lá guardado para quando eu for recuperar aquela informação, ele já está da maneira que eu preciso, com as informações que eu quero depois para eu não esquecer. E tem tudo a ver com a pesquisa. Se você captura de forma adequada, de uma maneira inteligente, como foi aqui no que a gente usou o Evernote, você consegue recuperar muito mais fácil. Você joga lá na busca notícias sobre tal, caderno tal. Ele vai trazer para você, ou por palavra que tinha naquela notícia, ou alguma coisa do tipo, ele vai localizar, às vezes até baseado na sua taxonomia. Se você criou uma nota com um título da sua taxonomia, ele vai encontrar e você vai poder reutilizar essa informação que você capturou anteriormente num processo de criação, num processo de desenvolvimento de novos conhecimentos. E essa foi a parte de organização. Pode ter sido parecido um pouco rápido, mas ela é muito intuitiva. Você, no fundo, já sabe o que é organização, você já entende que papel tem que estar separado, organizado, o que é lixo. Sua área de trabalho tem que ser igual à sua estação de trabalho física. Tem que estar tudo em ordem, tudo com sentido e com a taxonomia. O nome é muito importante para vocês. Gastem um tempo desenvolvendo essa taxonomia, que vocês vão ver que vai facilitar muito o dia a dia do trabalho. E por último, o conhecimento. Você cria, mas para criar, por vezes, você tem que capturar essa informação. Você vai ter que recuperar alguma informação que você capturou para desenvolver esse conhecimento e compartilhar com alguém.
Eu te vejo no próximo vídeo onde a gente vai falar de priorização de tarefas do nosso planejamento operacional. Até mais!